Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. O Alderaban Cavalcante foi o repórter mais humano que eu já conheci. Para se ter uma ideia, nos anos 60, certa vez o editor do jornal Última Hora, desesperado, porque era final de tarde e eles não tinham a manchete para o jornal do dia seguinte, recebeu um telefonema de uma notícia de que um cara estaria ameaçando se jogar do viaduto Santa Efigênia. Vendo ali uma possível manchete, escalou o Alderaban Cavalcante para ir fazer a matéria. Esperando a volta do repórter, ele já separou no jornal um espaço considerável para contar a história do cara que teria se jogado do viaduto. Passando alguns momentos, o Alderaban Cavalcante, voltando para a redação, chegou na entrada do jornal e o editor já estava esperando ele ali, ávido pela notícia do cara que tinha se jogado. E o Alderaban falou que não aconteceu o suicídio do tal cara. Por quê? O cara estava tentando suicidar porque estava faltando emprego para ele. E o Alderaban, com aquele jeitinho, conversa com o cara que vai se jogar, não conversa e tal, se interessou pela história, convenceu o cara a não se jogar mais do viaduto e de atira a coro levou ele pro jornal para ver se o jornalista dava um emprego para ele lá, pro cara que quer se suicidar. Ouvindo essa história, o editor ficou bravo, porque afinal de contas teria perdido ali a grande manchete do dia seguinte. Mandou o Alderaban embora. Os repórteres fizeram um movimento lá e dias depois o Alderaban foi se reintegrar novamente à equipe. Esse era o Alderaban. Trabalhando com o Alderaban nos anos 80 no jornal Notícias Populares, o Alderaban era do tipo do cara que recebia todo mundo como se fosse o presidente da República. Aparecia na redação lá artistas em início de carreira, aparecia prostituta, aparecia mãe de santo, aparecia parentes de pessoas desaparecidas querendo pôr uma notícia no jornal, artistas em início de carreira. O Alderaban atendia a todos com o devido respeito e dando dignidade ao entrevistado. Esse era o Alderaban. Toda vez quando ele ia para casa dele lá na Vila Gustavo, eu sempre dava uma caroninha para ele no meu carro. E ia ouvindo as histórias e aprendendo um pouco da história do jornalismo com ele. E um pouco daquilo que ele passava para mim de sabedoria. Esse era o Alderaban. Certa vez o Alderaban precisava fazer uma matéria sobre alguns moradores de rua numa praça. E ele, sensibilizado com o sofrimento desses caras, falou que precisávamos fazer uma matéria muito especial com eles, porque afinal de contas eram seres humanos que estavam numa situação muito triste. Optou em que eu não fosse com ele, porque ele preferia ir sozinho para conversar com os caras e depois a gente ia lá fazer as fotos. No dia seguinte, o Alderaban apareceu todo quebrado, todo estrupiado, todo machucado, porque na hora que ele foi falar com os caras, levou um cacete. Chegou na redação tudo estrupiado. Falei pro Alderaban que absurdo isso que tinha acontecido com ele. Ele simplesmente falou assim: não esquenta, eles são seres humanos que estão passando por momentos de dificuldades. Esse era o Alderaban, um cara que eu admirava muito. Admirava tanto, que certo dia peguei ele na redação e fiz um ensaio fotográfico com ele. Afinal de contas, era uma pessoa muito especial. Fiz umas fotos bonitas dele, ele com o pé na mesa, ele ali sentado, conversando, ele de cabeça baixa, ele datilografando, ele ali sentado, como era o dia a dia dele na redação. O Alderaban era um cara muito especial. Passado alguns dias, fim de semana, sábado, domingo, folga, fui acampar com os escoteiros. E na segunda-feira, como sempre foi meu hábito, parei diante de uma banca de jornal para ver os jornais estampados e ver as matérias, as manchetes que estavam publicadas naquele dia. E para minha surpresa, uma triste notícia. A minha foto que eu tinha feito do Alderaban estampada na capa do jornal Notícias Populares, dando a notícia que naquele fim de semana o Alderaban tinha morrido. Na hora que eu vi a foto que eu tinha feito do Alderaban, do meu grande amigo, ali publicada, dando a notícia da sua morte, eu fiquei muito emocionado. Comecei a chorar, minhas pernas tremeram, porque afinal de contas, além de você ver receber a notícia de uma pessoa querida morta e ver a foto que você foi o autor estampando aquela notícia, aquilo me deixou muito triste. Foi um dos momentos mais tristes da minha carreira. Ver a foto do Alderaban
que uns dias antes eu tinha feito e dias depois estava estampado na capa do jornal com a triste notícia. O Júlio Saraiva, um grande jornalista da época, escreveu na Histórias da Boca que a morte do Aldeiraban foi uma tristeza para todos nós e que o Aldeiraban era um anjo e que Deus tinha deixado ele aqui na terra por engano e para reparar o erro que ele tinha cometido, levou de volta o Aldeiraban para o céu. Essa é só mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico.